Fala aí, pessoal. Voltamos. Eu acho que 16 horas é um horário que o Instagram dá um negócio. Bom, então a gente vem trabalhando e depois de 7 anos, só aproveitar aqui um preâmbulozinho enquanto eu aguardo a chegada do nosso presidente. Depois de 7 anos que a gente trabalhou com todos os WhatsApps da vida, através dos grupos, e quem lembra lá atrás a dificuldade que a gente tinha para primeiro ter uma conversa nacional, os estados conversarem, os representantes de outros estados conversarem em relação a conselhos, né, e a profissão e tudo isso aí. Nós fomos avançando, quer dizer, o entendimento de todos os representantes do sistema, de uma forma geral, foi aperfeiçoando, a tecnologia foi também chegando junto e foi propiciando isso tudo que hoje está sendo muito bem utilizado pelo sistema, pelos conselhos estaduais e pelo Conselho Federal, e um alinhamento perfeito, um alinhamento muito bacana, que trouxe esse horizonte muito claro para todos nós. Então, assim, essa nossa conversa hoje vai se pautar em cima de tudo isso, e é ele que vai trazer essas informações, porque tem tudo na mão, está vivendo tudo isso aí, né? Tem as questões parlamentares, esse envolvimento com a classe política, porque é fundamental para as transformações que nós precisamos, tá? Então, meus amigos, eu estou olhando aqui de vez em quando porque eu tenho que buscar, né? Só um minuto. Aqui. Então, eu acredito que ao final dessa live, desses 60 minutos, 70 minutos, os representantes que estão aqui, o que vão assistir depois, que ela vai ficar salva, já posso adiantar isso, vão renovar e vão ampliar esse orgulho que todos nós temos em relação à profissão. É uma profissão que já vai fazer 60 anos, se eu não estou enganado, acho que é isso, 60 anos, e que tem um peso econômico nesse país muito grande. E é necessário que a gente seja percebido por tudo que fizemos ao longo desses 60 anos, por tudo que fizemos, e pelo que pudemos fazer dentro de todo esse cenário de mudança. O representante ele vai novamente mostrar que ele tem essa habilidade, essa qualidade de, a despeito da mudança, de um suposto desequilíbrio por causa de tecnologia, de tudo isso, se manter em consonância com tudo aquilo que é preciso para o mundo comercial continuar. Então, é isso que nós vamos tratar a partir de agora com o nosso presidente do Conselho Federal do Representante Comercial, o Arquimedes Cavalcante Júnior, que já está com a gente aqui. Tela dividida. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Fernando. Tudo bem? Obrigado pela gentileza do convite. E cumprimento a todos, de norte a sul do Brasil, representantes comerciais, meus pares, funcionários do sistema Confericores, conselheiros, delegados, enfim, todas as pessoas que se interessam por esse magnífico mundo da representação comercial. Estou à disposição para um papo reto, direto, franco, e receber questionamentos e poder tratá-los de uma maneira muito, muito direta. Só estranhei muito quando você falou o senhor Arquimedes Cavalcante Júnior, viu? Eu acho que é o representante comercial Arquimedes Júnior está ali de ponta-manga. Mas eu fiz de propósito, né? Eu fiz de propósito, porque é o presidente, é o nosso maior representante, o representante que vai à frente de 1 milhão de profissionais. Então é a maior voz, e a gente merece essa estatura que você está trazendo para o sistema. Eu estava falando agora há pouco aqui, de forma curiosa, e é bom que você explique, então, por que eu disse isso, que há uma pesquisa entre os conselheiros, entre nós que temos um pouco mais de aproximação com você, e a gente tenta descobrir quantos irmãos gêmeos você tem, pelo volume do trabalho. Isso é coisa de João Pedro, viu? João Pedro de Santa Catarina.
companheiro diretor secretário do Confere, e eu vou traduzir muito o porquê disso. Ele disse que, na verdade, um irmão vai até determinado horário, depois o outro vai ao comando, de meia-noite às 6 da manhã, e assim vai. Mas, assim, isso reflete não só o meu dia a dia dentro do Confere, mas todo o sistema. Há uma grande mudança no sistema Confere Cores, eu acho que isso é muito visível a todos, seja de protagonismo nos meios sociais, na relação política institucional. Eu diria, tá, que talvez o slogan hoje do Confere, do sistema, é tudo para já. É tudo para já. Tá? Nós temos poucos braços, são poucas pessoas, mas com um volume muito grande de atribuições. E eu diria que esse sucesso hoje do sistema é a percepção mais clara e positiva da categoria de homens e mulheres que atuam na representação, essa visão mais positiva dos cores, do próprio Confere, eu acho que é pelo comprometimento de todos, né? Dos conselheiros, dos funcionários do sistema, e saber que nós estamos num processo de grande transformação e que tem que ser efetivamente tudo para já. Lá atrás, no discurso de posse, eu dizia que o futuro é agora, o futuro é no hoje, é no tempo presente. Eu acho que isso foi bem absorvido por todos, e a construção tem sido algo que a gente, no decorrer desse bate-papo, vai poder traduzir mais em números ou em ações o que está acontecendo hoje no sistema Confere Cores. Muito bom. Para a gente criar logo uma base de raciocínio, o Confere ficou sediado no Rio de Janeiro durante toda a sua vida. Né? Toda a sua vida o Confere ficou sediado aqui no Rio de Janeiro. Aliás, antes de avançarmos para o Confere só, eu vou lembrar os representantes do Estado do Rio de Janeiro que estão assistindo aqui, que no dia 5 agora, depois de amanhã, nós teremos o nosso evento no Clube da Aeronáutica, ali perto do Santos Dumont. Um evento magnífico, fantástico, altíssimo nível, num lugar lindo, maravilhoso, que a diretoria do Core Rio de Janeiro construiu essa mudança de local, né? E com muito empenho, e convido e espero encontrá-los lá agora, na quinta-feira, dia 5. Bom, mas o Confere sempre esteve no Rio de Janeiro. Mas o local de um Conselho Federal do tamanho do nosso, e eu acho que de todos os outros, é em Brasília. Já havia essa previsão. Bom, mas nesses 57 anos, embora a previsão, ele ficou no Rio de Janeiro. E agora, na sua gestão, o Conselho Federal dos Representantes Comerciais vai para Brasília. Certo? Eu gostaria que você falasse, que a voz é sua, a importância que é esse passo e tudo que pode acontecer com relação a isso. A gente está ali no olho do furacão, né, no bom sentido. Primeiro, Brasília é o chão de fábrica, não é? É ali onde os contatos políticos e institucionais são realizados. Mas antes disso, a gente pode remontar um pouco. Há 57 anos, 58 anos, quando da criação do sistema Confere Cores, da nossa regulamentação, ali se definia um aspecto provisório do funcionamento no Estado do Rio de Janeiro, depois iria para a capital da República. Isso nunca foi realizado. Eu acho que essa nossa conversa tem que ser uma conversa para um olhar pelo para-brisa, e não pelo retrovisor, mas as perspectivas do tempo presente, do futuro da representação comercial, eu acho que merece um pouquinho de uma retrospectiva do que a gente viveu ou vivenciou até um pouquinho atrás, até pouco tempo atrás, até 1 ano e meio atrás. Isso nunca foi cumprido, não é? A direção do Confere não deu cumprimento da legalidade, que era transferir para o capital da República. Assim, nós fizemos, a diretoria executiva e a plenária validou a transferência imediata para Brasília, algo que nós estamos fazendo com muito cuidado, de forma muito cautelosa, porque há 58 anos estava no Rio de Janeiro de uma forma indevida, porque a própria lei previa essa transferência, mas nós estamos fazendo de uma maneira cautelosa, com muito cuidado, porque envolve o nosso principal capital, que é o capital intelectual, são as pessoas,
são os nossos funcionários que têm uma prestação de serviço maravilhosa ao sistema e que têm sua vida consolidada na cidade do Rio de Janeiro. Mas nós não podemos nos furtar do cumprimento da legalidade. Então, já houve adesão a grande parte de grande parte dos funcionários do corpo à transferência para Brasília, mas isso já possibilitou um incremento nas ações políticas institucionais. Nós tínhamos projetos de lei parados no Senado da República, na anexo 3 do Simples Nacional. Tivemos uma vitória de 70 votos a 1 no Senado da República. Esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, entrou em caráter de urgência, mas como vários outros projetos versando sobre o mesmo tema, ele foi apensado, ele foi consolidado em vários projetos, quase 90, e nós estamos hoje trabalhando com nossa equipe, a Diretoria de Relações Institucionais, do CONFERE, com os cores e os parlamentares nossos, para poder fazer o desapensamento disso. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo interlocuções dentro do governo federal, porque foi instituída uma comissão pela Presidência da República de transformação, alteração e modificação do Simples Nacional, que está no âmbito do vice-presidente da República, no Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e nós estamos também com uma nova frente de atuação que é dentro do Palácio do Planalto, para tentar ver se essa transformação seja feita também pelo próprio governo. Então, são várias frentes. Brasília, essa transferência de sede, possibilitou o cumprimento da lei, de 58 anos que não era cumprido, mas também possibilitou o chão de fábrica, como a gente fala, que é poder receber parlamentares, poder ter interlocução em várias frentes. E aí é muito importante que a categoria, os nossos pares, percebam uma coisa. Nós temos que trabalhar com políticos das diversas áreas ideológicas, das diversas matizes ideológicas, seja de esquerda, de centro-esquerda, de direita, de centro, de centrão, de extrema-direita, ou seja, nós temos que gerar uma grande frente de apoio parlamentar ao representante comercial e para que a gente seja vitorioso, exitoso, nós temos que conversar com todos de maneira indistinta e buscar o apoio de todos. A prova disso é que o projeto que levava a categoria ao Simples, ao anexo 3 do Simples Nacional, foi um projeto do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, mas quem foi do PT do Rio Grande do Sul, da esquerda, mas quem fez a relatoria, buscando apoio em todas as frentes, com apoio do CONFERE, com apoio dos cores, foi o senador de Mato Grosso, Hélio Fagundes, que é do PL, da base do presidente Bolsonaro. Então, assim, conseguimos conversar com todos e convencer a todos que era um pleito justo para os representantes comerciais. Agora, você aproveitando isso aí, ó, o do Paulo Paim é de 2015. Né? Sim. Estava parado. Estava sem nenhum tipo de ação. Sem nenhum tipo de ação. Então, hoje acho que o grande ponto, Fernando, é que há hoje uma mobilização nacional. Tá? Os conselhos, as lideranças em todos os estados, tá? Têm uma atuação com os parlamentares e leva o CONFERE para essa ação conjunta. Então, o trabalho hoje é feito de uma maneira colaborativa. Nós buscamos os sindicatos, as associações, a CNC, que é o órgão maior do setor econômico brasileiro, a Confederação Nacional do Comércio, para ações conjuntas. A CNC cuida de 5 milhões de empresas de comércio de bens, serviços e turismo no Brasil. O CONFERE cuida da categoria, da proteção da lei, e nós temos feito ações conjuntas muito exitosas, buscando apoio de todos. Então, quando há uma conquista, essa conquista tem que ser repartida entre todas as lideranças dos conselhos, a categoria que, através das redes sociais, faz pressão e se mobiliza junto aos parlamentares de cada estado. Então, hoje, houve uma mudança do eu sou vitorioso sozinho para que nós estamos vencendo, nós estamos conquistando espaço. E a categoria tem que vir junto, tem que entender e tem que participar desse novo momento. Então, aí você vê bem, foi resgatado, o projeto estava quase esquecido, adormecido, esse do Paulo Paim,
que é importante demais, porque na veia você migrar para o Simples Nacional, no anexo 3, sem a questão do fator R, isso é importante para caramba. Talvez todos não entendam ainda, mas a hora que perceberem o quanto de economia isso vai gerar, é fantástico. Aí vem o projeto lá, eu acho que é Darcy Matos, de 2019, que é com relação ao cargo, que também sempre foi uma pergunta, sempre foi uma demanda, que também está sendo trabalhada. Isso, a ida para Brasília, é quase encontrar os parlamentares nos corredores dos hotéis, praticamente. Os gabinetes ficam muito mais acessíveis, né? Então, esse ponto do Confere em Brasília, de respostas e de aproximação, de visibilidade gigante, gigante. Então, os seus 57 anos em um ano e meio, o ponto de apoio fundamental é esse, essa mudança para Brasília. Sim, o Brasília, as plenárias do Conselho Federal, nós temos recebido, consequentemente também, muito mais. Em 15 minutos, nós saímos de uma estrutura nossa funcional para estarmos num parlamento e conversar facilmente, seja também no Palácio do Planalto. Quanto à questão do IPI, da isenção do IPI e OF, tá? Nós estamos pautando na Comissão de Constituição e Justiça, talvez no próximo mês consigamos avançar com esse projeto. É um projeto de difícil alcance. Nós estamos no meio de uma reforma tributária, onde as concessões têm forças antagônicas. Nesse momento da reforma tributária, o grande beneficiado da reforma tributária é a indústria. Há uma reparação histórica que estão fazendo com a indústria, então está sendo passada a conta para a área de serviços no Brasil, as empresas de serviços no Brasil. Não só a área de representação comercial, mas serviço está tendo uma oneração grande em algumas áreas. Na Câmara dos Deputados foram contempladas com uma redução da base de alíquota, a área de hospitalidade, a comercialização de imóveis, transporte coletivo. Algumas áreas houve o benefício, mas agora está tramitando no Senado. E no Senado a própria CNI está trabalhando pesadamente, alegando que qualquer concessão que se faça na área de serviços, o IVA, que é o imposto único, que substitui o imposto estadual, e a CBS, que é a contribuição federal, ela será aumentada, consequentemente prejudicando a indústria. Então, há hoje uma força antagônica entre a CNC e a CNI, e nós estamos trabalhando ativamente o Confere com os conselhos regionais e com a diretoria de relações institucionais e as assessorias dos CORES, para que a gente possa levar a situação difícil do representante comercial. Nós não temos uma alíquota benéfica no Simples Nacional e vem aí a reforma tributária, que também impacta onde nós temos concessão de ISS, que é o maior tributo que nos impacta. E, então, em algumas cidades, nós temos 2%, 3% de ISS, e com o desaparecimento desse tributo, o nosso impacto será muito maior. Então, assim, acho que é uma batalha muito difícil, mas o nosso papel é tentar aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da isenção do IPI, tem lá definido aonde o governo buscará os recursos para não ter renúncia de receita. Então, o que eu quero assegurar a todos que estão participando da live é que nós estamos muito atentos a todas as demandas da categoria. Reforma tributária, isenção de veículos, que é nosso instrumento de trabalho, Simples Nacional e várias outras demandas que se façam a prejudicar a representação ou que a gente possa avançar nas nossas conquistas e na nossa proteção legal. Então, com base nessa questão que você falou, nós estamos muito atentos, eu falo a vocês, eu estou dentro, né? Nós estamos muito atentos. Você comentou comigo de uma base de trabalho, vamos dizer assim, de capacitação, de aperfeiçoamento, que está sendo agora desenvolvido pelo Confere, para ser oferecido para todos os representantes Brasil afora. A gente sabe que o mercado está muito mexido, muito desafiador, né, muito disputado, e quanto mais competência e qualificação você tiver, mais perene, de certa forma, nesse mercado você fica.
como vem do Conselho Federal, na ponta da pirâmide, para baixo, gostaria que você também falasse sobre esse ponto aí, que é uma preocupação porque é uma demanda, e você ouviu, e está dando, você, o Confere, ouviu e está dando sequência nisso aí. É importante o seguinte, nós não temos verba pública, nós somos autarquias federais, com todas as responsabilidades que os gestores têm, que são representantes comerciais, não há pagamento, não há salário, mas há uma responsabilidade com o nosso patrimônio. Então, nós temos que gerir esses recursos que vêm dos representantes comerciais de uma maneira que esse dinheiro arrecadado não fique represado nos conselhos regionais e no Conselho Federal. Então, nós estamos numa ampla modificação de cultura organizacional e de gestão, né, para que possa 3 vertentes serem utilizadas. Uma, os recursos que vêm da cota-parte dos regionais para o Confere, retornar aos próprios regionais, e nós temos aprovação das plenárias hoje de 9 sedes, de aquisições de novas sedes para poder dar uma melhoria do atendimento, uma estrutura mais digna para o representante ter a sua casa na regional. Então, hoje nós temos conselhos na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste contemplados, e no orçamento do Confere está lá 7 milhões de reais provisionados para aquisições de sedes. Isso não tinha num montante dessa natureza e que todos podendo discutir, não a posição do presidente. Hoje nós temos verbas consolidadas pelo Confere para poder fazer ações de capacitação e treinamento dos representantes comerciais. Inclusive, sugiro também que os representantes comerciais de todo o Brasil que estejam e que tenham ideias de capacitação, de treinamento ou de ações scores possam fazer nos estados, que apresentem isso aos seus regionais, que o Confere há uma dotação específica, obviamente, dentro do princípio da economicidade, da razoabilidade, do bom senso, para que possa investir. Inúmeros regionais estão montando espaços de coworking, auditórios disponibilizados para as ações, para mostruários, nas feiras que estão sendo realizadas, está havendo um chamamento público à categoria para que possa, concomitantemente naquela apresentação que o regional está fazendo naquela feira, o representante possa participar ativamente expondo seus produtos. Então, assim, a vertente voltada para o próprio conselho e para a categoria. Nós vamos agora, iniciamos no Rio de Janeiro, no dia 5, a grande ação de capacitação com a categoria, com o palestrante Zé Ricardo Noronha, é um dos maiores palestrantes do Brasil, com formação em Harvard, em Columbia University, em Cambridge, em Harvard, em várias universidades. Tá? É um especialista em vendas e vai capacitar e preparar os representantes comerciais no Brasil inteiro através dos conselhos regionais. Inclusive, vamos também disponibilizar vários vídeos de treinamento dentro da base do sistema Confere Cores, tá, voltado para a transformação desse profissional, que muitos ainda hoje analógicos, nesse novo momento que se vive, nesse novo mercado, onde a gente escuta gerenciamento, desenvolvimento de vendas, marketing digital, acompanhamentos por trilhas tecnológicas. Então, nós precisamos capacitar. A gente não pode amanhã, no futuro próximo, a gente está atuando em nicho de mercado como aquele mecânico que trabalha com carburador em carros de coleção. Hoje, até para uma avaliação de um veículo, você tem um computador inserido e se não tiver aquilo, o mecânico não consegue avaliar. Então, assim, esse novo momento da representação, tá? As gerações estão mudando de compradores, de empresários, e nós precisamos que os representantes comerciais brasileiros possam estar inseridos em outro mercado, na internacionalização, através do próprio acordo de cooperação do sistema Confere Cores com a Apex ou outros órgãos de treinamento, de capacitação. Então, é um outro momento. Baseado nisso, também o terceiro tripé é a capacitação de todo o sistema Confere Cores. Nós estamos investindo
organizadamente para que o conhecimento chegue ao mesmo tempo em Rondônia ao Rio Grande do Sul, em Roraima a Pernambuco, para que todos os profissionais do sistema possam estar aptos a atender o representante comercial num padrão de excelência. Então, assim, é fazer com que os recursos que são administrados dos representantes comerciais do Brasil possam retornar de uma maneira mais eficiente e mensurada com dados. Então, é notório, acho que os colegas devem perceber isso, os colegas representantes de norte a sul. Só interrompendo, tá, Fernando? Desculpa, só interrompendo, desculpa. Há pouco tempo atrás, o Confere não tinha procedimentos de transparência pública. Nada podia se observar. O Confere hoje, você pode observar todos os pontos de gestão pública, prestação de contas, atas de reuniões, todos os dados estão lá. E nós estamos tratando agora em dados abertos junto ao TCU e os demais conselhos profissionais para que a gente possa ter as prestações de conta em tempo real. E na semana passada, de forma inédita, o sistema Confere Core, Confere formado por todos do sistema, recebeu no maior evento nacional, a Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, formada esse evento pelos ministros do Tribunal de Contas da União, os maiores especialistas em gestão pública, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, o prêmio de melhores práticas aplicadas aos conselhos profissionais. Então, com muita alegria, eu compartilho isso com os representantes comerciais, com todos vocês que estão na live, essa premiação, com a visão dos organizadores do evento, dos recursos empregados pelo sistema Confere Core na capacitação dos gestores e funcionários de todo o sistema. Então, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu estou lendo aqui que o Fábio Ribeiro perguntou assim: quando será inaugurada o Confere em Brasília? Aproveitar essa pergunta, que eu achei ela muito oportuna. O Confere já está em Brasília, Fábio. O Confere já está em Brasília. O regimento interno do Confere já tem a sua sede em Brasília. Nós temos uma sede que é pequena, que era um escritório de relações institucionais, que pouco funcionava, mas nós temos no Bom Prédio, onde funciona a Rede Bandeirantes, nós estamos nesse empresarial, no centro de Brasília, mas nós estamos já tratando 2 pontos. Um concurso público para que nós possamos ter vagas na área jurídica, na área de assistentes administrativos, na área de auditoria, nas mais diversas áreas da gestão pública. Em Brasília, esse concurso já está sendo formulado e formatado nos próximos dias. Ele vai estar sendo anunciado edital e também já estamos em interlocução para a aquisição de uma sede ampla, que a gente possa ter ali a satisfação de ter efetivamente uma sede em condições de apresentar à sociedade o espaço do representante comercial do Brasil. Show. Então, dentro desse conceito, eu acho que cabe falar, os representantes têm percebido de norte a sul que o trabalho de mídia, de divulgação, ele tem hoje um padrão, e é uma informação só, lógico, as peculiaridades estaduais, mas dentro de um escopo muito próprio que o Confere vem desenvolvendo. Esse cenário, essa preocupação de criar uma informação mais consolidada e mais trabalhada, para que todos repliquem a mesma informação, cria um conceito muito forte para a profissão. Eu queria que você falasse um pouco dessa ideia que você trouxe, e foi fundamental para vários conselhos, inclusive, que precisam desse apoio. Né? Sim. Rapidamente eu vi que tinha uma pergunta: quando o Confere vai para Roraima? O Confere não irá para Roraima. O Confere é o órgão maior que fiscaliza os seus regionais e normatiza todo o sistema. Mas houve um compromisso da diretoria do Confere, consequentemente do plenário,
para que Roraima, em pouco tempo, seja dotada de uma delegacia, tá certo? Que é o ponto inicial de ter efetivamente um conselho que ainda economicamente não se faz viável, mas no curto espaço de tempo nós esperamos dotar o Acre e Roraima de delegacias do Confere. Então essa é a boa notícia que eu dou para os dois estados, que em breve o sistema estará com delegacia nesses dois estados. O que é que, voltando à sua pergunta, o que é que nós temos buscado dentro do sistema? Nós temos um sistema federativo, né? Então, assim, buscado uma unicidade, uma parametrização de todo o sistema, desde normativos internos, seja buscar também ações conjuntas de comunicação. Então, hoje, se falava muito da valorização do representante comercial. Então, nós temos um investimento muito grande para mostrar à sociedade brasileira, aos poderes públicos, à própria categoria, a nossa importância e a nossa relevância dentro de uma visão federativa, com todos trabalhando dentro de um foco. Então, desde o ano passado, fizemos uma grande campanha que era Representa, #Representa, que era o representante comercial representa o Brasil. Tivemos nos meios de comunicação, rádio, mais de 302 rádios no Brasil, TV fechada, aberta. Fizemos uma campanha recente, a campanha Tá na Mão, que passou a ser um bordão da presença do representante comercial, apresentando soluções para os negócios e dando soluções aos clientes, ao mercado, às representadas e à própria sociedade. Fizemos um vídeo institucional, porque até então a gente percebeu que os poderes públicos não sabiam da importância da representação comercial. Então fizemos um vídeo institucional voltado para os poderes públicos para mostrar nossa representatividade. E aí eu diria para vocês, apenas na Nielsen, no setor atacadista, que muitos de nós atuamos nesse setor atacadista e distribuidor com entrega, nós temos uma participação de 110 bilhões de reais por ano nesse segmento. Então, nós somos extremamente capilarizados, né, formados por quase 1 milhão de profissionais autônomos, homens e mulheres, e de empresas de representação comercial, pagando tributo de empresa grande e gerando 110 bilhões apenas nesse setor. Contratamos, está em processo final, a Fundação Getúlio Vargas, para fazer um estudo completo e um mapeamento da representação comercial no Brasil e fora. Será um estudo de 6 meses, que nós somos, para onde nós vamos, né, quais são as nossas ameaças, quais são as nossas oportunidades, o que é que será o representante comercial do futuro. Nós éramos, até um pouco tempo atrás, mascates ou caixeiros viajantes. Hoje nós temos outros formatos e algumas ameaças, como os marketplaces, que são grandes empresas de varejo fazendo a representação comercial, e nós não temos uma regulamentação para isso. Eu perguntaria, os influencers hoje faz parte da nova geração de representantes comerciais utilizando o marketing digital para levar à venda? Então, assim, são estudos que nós estamos fazendo, voltando um pouco, né, saindo um pouco dessa questão institucional. Fizemos em setembro uma grande campanha em todas as mídias, né, de inserção da mulher na representação comercial. A mulher, ela é inspiradora. A mulher é maioria na população e na sociedade brasileira. Tem governadoras, senadoras, deputadas, CEO de grandes empresas. E onde é que está a mulher na representação comercial com tantas oportunidades? Então, dentro de uma sensibilidade da plenária, trazida por um dos nossos dirigentes, o Paulo César Nauiac, de um trabalho feito no estado do Paraná, de imediata a diretoria do Confere encampou isso, e fazendo uma campanha, criando um grupo de trabalho das dirigentes do setor, trabalhando com foco em inserir a mulher na representação comercial, inserir lideranças femininas nas direções e participações dentro dos conselhos, né? E também trabalhando em alguns normativos legais dentro do sistema, tá? E também protetivos à mulher na atividade da representação comercial,
que é normativo do sistema Confericores, através de cartilhas, referente a assédio moral e assédio sexual. Então, é uma visão que a nova diretoria tem de proteção, de inserção e de valorização da mulher dentro do contexto da representação comercial. E a última, que nós estamos agora comemorando esse mês todo, que é o Dia Pan-Americano do Representante Comercial, em vários estados e cidades, dia municipal e dia estadual, que é a campanha Sou Representante Comercial, Sou Essencial. Então, mostrando à sociedade, mostrando a clientes, a representadas e a todos a essencialidade na nossa atividade. Aonde a gente olha, tem a participação e a presença do representante comercial. Nós temos a presença em tudo. Então, estamos mostrando a todos essa relevância do aspecto social, e falo sempre, quem está mais próximo de mim, já foi inúmeras vezes, eu lembrando na pandemia, em 2020, né, quando tinha lá um batalhão de profissionais da saúde em hospitais, né, trabalhando dentro dos hospitais, mas tinha um exército de representantes comerciais sem vacina prioritária, sem nenhum tipo de concessão, as cidades fechadas, risco de desabastecimento em 2020, e nós estávamos nas ruas, dando a segurança alimentar, garantindo o abastecimento alimentar, produtos médicos hospitalares, e naquele momento a gente viu muitos amigos e amigas nossas ficarem pelo meio do caminho vitimados pela Covid. Então, assim, essa é a relevância social da nossa categoria, é a relevância econômica que a gente tem para as cidades, para os estados e para os municípios. Então, acabou a fase do representante comercial coitadinho. Nós temos que falar para os nossos familiares, para os nossos clientes, a nossa importância para a sociedade, a nossa importância para o desenvolvimento econômico desse país. Então, é isso que o sistema Confericores está fazendo. Acabou aquela fase do representante comercial, para que serve o CORE, eu não vou pagar o CORE. Nós somos uma categoria regulamentada, nós queremos a desregulamentação da nossa profissão, nós queremos perdas, nós aceitamos pagar plano de saúde, nós aceitamos pagar seguro de vida, nós aceitamos pagar coisas que são da obrigação do Estado, função de Estado, como segurança, educação e saúde, mas nós não aceitamos pagar pela regulamentação, pelo registro e a proteção profissional que os conselhos de qualquer categoria proporcionam àquele profissional. Então, assim, eu acho que a gente está em outra fase, é necessário essa consciência, e é necessário, antes de qualquer coisa, enxergar que o sistema Confericores é outro, é formado por representantes comerciais, todos que conhecem as dores e os amores da profissão, que estão renunciando à vida pessoal, às representadas, para que a gente possa colocar no outro patamar a representação comercial brasileira, e não seremos apenas nós que estamos nesse momento como gestores. É o peso de 1 milhão de profissionais e de empresas que podem fazer isso e mostrar para todos. Então, conclamo a todos para que esse discurso retrógrado lá de trás possa ser substituído por uma ação conjunta, firme e duradoura em prol do nosso desenvolvimento como profissional e como setor econômico. Então, você falou da pandemia, eu vou colocar agora na atualidade, vou citar aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro, talvez a Bahia, que está na tônica aí da violência, apesar de que o Brasil tem isso em todos os seus estados, a despeito da violência, a despeito de tudo, aquele comércio lá naquela rua, difícil, com barricada, com tudo, o representante vai lá. O representante vai lá vender. Ele passa por tudo aquilo ali. Então ele conhece os meandros, as dificuldades, como você falou, as dores. Então, assim, eu não vou falar das coisas que eu já fiz como representante, ainda faço, para não ficar muito no pessoal, mas quem está assistindo sabe o que é você entrar numa rua, que tem uma barricada, que você tem que entrar lá e você já é conhecido
passar ali. Então, assim, o representante comercial ele corre risco o tempo inteiro. Os colegas viajantes aí, eu lembro, você lembra muito bem quando a gente trabalhou sobre o carro lá atrás, eu fui pesquisar qual era o carro e me falaram Hilux, Frontier, e eu falei assim, ué, estou pensando numa Montana. E aí riram de mim os colegas que fazem viagem, falaram, rapaz, se eu atropelar uma capivara que ela atravessa na madrugada na minha frente, infelizmente eu não posso deixar meu carro ser destruído por ela. Olha a realidade que os colegas vivem aí. Então, assim, essa notoriedade que a profissão precisa, e você vem conseguindo trabalhar isso, essa informação nas mídias de forma unificada, criando esse conceito forte de percepção, isso vai virar a chave. O outro ponto fundamental, essa conscientização do colega representante que ele deve pagar o seu conselho, e eu vou justificar por quê falando de outros conselhos. Quem faz odontologia, salvo aqueles que fizeram concurso público e fizeram nas faculdades estaduais e federais, ele vai pagar uma faculdade. Ele vai pagar uma faculdade. Vai estudar lá 6 anos. Vai fazer estágio, vai fazer aquilo tudo, e quando se formar, ele vai ter que arrumar uma sala, ou ele compra ou ele aluga, ele vai ter que comprar os equipamentos para colocar na sala, ele vai ter que se filiar a um plano de saúde, se associar a um plano de saúde, correr atrás de cliente e paga o seu conselho. Porque senão ele não exerce a profissão de odontologista, de oftalmologista, de médico, de engenheiro. Não exerce. Eu não consigo entender por que o representante, alguns, eu acho que isso diminuiu muito, ainda tem esse sentimento. E aí eu vou colocar aqui agora uma questão bombástica, que a gente sempre ouve essa questão bombástica, né? Que é a questão agora que está na tônica aí, a questão sindical, né? A questão dos sindicatos. E mal se falou nos sindicatos aí, não tem relação, não partiu da gente, partiu do próprio governo, e já houve uma saraivada de eu não vou pagar, eu não vou. O sindicato não é o seu conselho, não é o CORE. O sindicato não é isso. Mas eu vou deixar agora aqui, me corrija, Arquimedes, se o que eu vou falar foi uma heresia. O conselho protege a profissão. A profissão, a lei, no nosso caso a lei 4886. Para isso que ele existe, para manter a integridade da profissão de acordo com a lei, com tudo que regulamenta a profissão. O sindicato protege o profissional. Então, o que garante o Fernando, seu representante, é o CORE. O que garante os meus direitos na briga, numa pendenga, é o sindicato se atuar. Outro ponto, antes de você avançar nisso aí. Eu conversando com um gestor amigo esses dias, ele falou, Fernando, está muito difícil conseguir representante bom. Como ele é meu amigo, eu falei, mas a culpa é sua, não ele. Porque você vê que as indústrias, salvo as empresas representadas, elas, para otimizar custos, elas massacram a comissão muitas vezes. Massacrando a comissão, por melhor que seja, às vezes obriga o representante a ter 1, 2, 3 fábricas. Não há a menor dúvida que isso consome foco. Não há como, isso consome foco. Então, o mundo maravilhoso seria uma comissão melhor, né? Então, esse ponto de equilíbrio está faltando, porque as empresas hoje estão vendo a dificuldade que é terem representantes bons que se submetam a algumas comissões que são muito canibalizadas, né? Então, eu volto a palavra para você, voltando a essa questão sindical, que a turma está efervescente. Tá. Você falou bem, os conselhos, eles cuidam dos direitos coletivos. Os sindicatos dos direitos individuais. Uma entidade é uma autarquia pública federal, embora não receba dotação do governo, e sim da própria categoria, e o sindicato é entidade de direito privado, né, que cuida dos interesses da categoria. Eu vejo os sindicatos com muita relevância. O que aconteceu no Brasil foi um desgaste do nome sindicato, né? Principalmente dos sindicatos laborais, sindicatos dos empregados. E não tem outro nome para se dar. Mas, assim, quando se fala da Fiesp em São Paulo, a importante Federação da Indústria do Estado de São Paulo, ou a CNI, Confederação Nacional da Indústria, são formados pelos sindicatos empresariais
da indústria de São Paulo ou de qualquer estado da federação, consequentemente forma a federação, que forma a confederação. A mesma coisa no comércio, né? São os sindicatos empresariais que formam as federações de comércio e a Confederação Nacional do Comércio. Quando o governo quer montar políticas públicas para algum setor, ele busca as confederações e as federações nos estados e a confederação, que são formados por sindicatos e sindicalistas empresariais. Então, há uma diferença daquele sindicato laboral que ficou tão estigmatizado, que houve tantos recursos voltados para a política partidária, mas as interlocuções e a importância que os presidentes da República, de qualquer linha partidária ou ideológica, busca as confederações e as federações são formadas. Então, eu vejo que os sindicatos no Brasil e os sindicatos de representação comercial, alguns mais atuantes, outros menos atuantes, mas que formaram, junto com o sistema Confere e Core, uma atuação muito interessante de apoio da Confederação Nacional do Comércio, que tem uma estrutura de mais de 40 assessores legislativos, uma estrutura muito grande dentro do Congresso Nacional, e que o Confere fez parceria. Se fosse apenas o Confere e não tivesse a atuação desses sindicatos empresariais da representação comercial, teria sido muito mais difícil para todos nós. Quando está se falando agora, essa retomada de imposto sindical, não é aquela contribuição sindical que essa está pacificada no Brasil. A reforma trabalhista, que foi de novembro de 2017, foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal em junho de 2018. O que está se falando agora são os sindicatos laborais. Tá? Aí pode ter a proteção dos sindicatos empresariais, as empresas de representação comercial, que são nos acordos coletivos. O que é isso? Vai definir regras de salário base dos funcionários dos escritórios de representação comercial, daquilo que pode ter de vale-refeição, das concessões que podem ter, e que os funcionários dos escritórios de representação ou dos sindicatos de lojistas possam pagar a contribuição para serem beneficiados pelos acordos coletivos. Então, o que é que acontecia? Os sindicatos tinham conquistas, o sindicato dos empregados tinham conquistas, tinham custos, e a categoria dos funcionários eram beneficiados e nada pagavam os sindicatos. Então, entra do outro lado os sindicatos empresariais que vão negociar com esses laborais melhores condições. Se estão pedindo ali R$2.000 de salário base para os funcionários dos conselhos profissionais, dos escritórios dos representantes comerciais, o sindicato das categorias, no acordo coletivo, vai dizer, olha, o máximo que nós temos condições de pagar é R$1.300. Então, a categoria, quem tem empresa com funcionário e que adere a um acordo coletivo do sindicato dos empresários, seria beneficiado por um acordo coletivo bem feito pelos sindicatos empresariais. Então, é nesse sentido, mas essa base que está se falando é a volta da contribuição do empregado ao sindicato laboral. Isso. E não afetaria a nossa base sindical. Tá? Então, você comentou lá atrás... Quanto à redução de comissão, não tratada, isso tem sido uma coisa recorrente, por isso esse nosso investimento na capacitação não dá mais para... Eu acho que hoje nós estamos num outro momento, que é a capacitação e o estudo. A gente não pode perder esse cavalo selado, não dá mais para ser um autodidata, o representante comercial, vem novas gerações, e o estudo e o conhecimento tem que ser preponderante, agregado ao relacionamento, mas com os mecanismos tecnológicos, nós vamos, isso é irreversível, perder, com o decorrer do tempo, essa situação do atendimento presencial. Por isso, precisa ter uma capacitação tecnológica, um maior estudo do mercado, conhecer a base concorrencial, para que a gente possa. Relacionado a essa questão da redução de comissão,
nós sempre estivemos em lados opostos, sempre quando tinha proposição para tirar direitos dos representantes comerciais, a Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores sempre esteve em lados opostos ao sistema Confere e Core e aos sindicatos empresariais. Então, nós estamos, através de até hoje, a convênio de cooperação técnica firmada, o Core Bahia com os atacadistas da Bahia, Ceará, que foi o primeiro, São Paulo, Espírito Santo, e nós estamos hoje, fomos procurados, não Confere, mas fomos procurados por essa força que a gente vem adotando pela presidência da ABAD, para que a gente possa ter pautas comuns dos atacadistas e da representação comercial, para que esse conflito de interesses ou de forças políticas, a gente possa estar de um só lado. Nós temos uma empresa com 4 mil, 5 mil, 10 mil itens disponíveis para venda, mas, por outro lado, eles têm uma gama de profissionais e com estrutura de escritório que nada pagam, a não ser uma comissão se o representante vender. Então, a visão hoje do Confere, Fernando, é uma visão de atuação em 360 graus. É por isso que eu falei no início da live que é tudo para já. E temos tido adesão de funcionários de todo o sistema nesse novo momento que não tem reunião marcada. Você aperta um botão no Teams e todo mundo tem que estar a postos para dar solução para os problemas que vão aparecendo. Até porque, como a gente falou no início, você é 5, né? Então, eles têm que dar conta. Olha só, vieram 2 perguntas aqui, bastante interessantes, que é uma dúvida, e a gente se depara com essa dúvida até hoje. Olha só. O Marinho Repreta colocou aqui, por que além de ter que pagar o CORE, também ser obrigado a pagar um responsável técnico? E o Ricardo Fabrelo também gostaria de saber. O presidente vai responder, mas essa exigência não partiu do CORE. Isso não é uma exigência do Confere, você ter um responsável técnico para a sua empresa. A farmácia tem um responsável técnico, a academia tem um responsável técnico. E nós precisamos, nas nossas empresas, eu sou representante, tenho a minha empresa, e eu tenho um responsável técnico para atender uma exigência extra Confere, extra Core. Por isso que a gente é obrigado a nós termos os nossos responsáveis técnicos. Mas, complementar, Arquimedes, por favor. Todos nós prestamos serviço à sociedade, tá? Os profissionais prestam serviço à sociedade. Médicos, engenheiros, professores de educação física, representantes comerciais. Os conselhos profissionais, eles foram criados, tá, para a própria categoria gerir os seus destinos de proteção à sociedade. Então, ele recebeu o poder de polícia do Estado. Se nós não tivéssemos isso na própria categoria, nós estaríamos ali dentro de uma agência de fiscalização como tem a Anvisa, ANAC. Esse é um risco da gente pelo governo, tá? De nós termos transformado todas as categorias, tá? Trabalhem os conselhos, já houve essa pretensão, e ser criada uma agência nacional de fiscalização profissional, o que seria desastroso para todas as profissões. Porque qual o foco que esse órgão de governo teria com a representação comercial? Então, nós temos que proteger a sociedade, essa delegação poder público nos deu, proteger a sociedade do mal profissional. Daquele que vende, não tem compromisso ético profissional, que pega uma empresa que não tem certificação e gera o risco de morte a uma criança com partes que se quebram de um brinquedo, produtos químicos que não têm uma certificação. Então, para isso existe. Inclusive, fizemos uma atualização no Código de Ética e Disciplina para punir exemplarmente o mal profissional, retirar esse mal profissional do mercado. Então, em todas as profissões, você tem a empresa, a clínica ou hospital, e você tem lá o responsável técnico. Numa academia de ginástica, numa farmácia tem um farmacêutico, em qualquer profissão, você tem aquele profissional que exerce a responsabilidade legal, civil, profissional sobre aquele empreendimento. No caso do sistema Confere Cores,
Quando há o responsável técnico, há uma empresa e a exigência da lei federal de todos os conselhos, e não foi definido pelo sistema Confere-Cores, nós temos, dentro do nosso sistema, uma isenção de 50%. Então, o valor que é pago, por exemplo, ao responsável técnico autônomo, o responsável técnico paga 50%. E a partir daí tem aqueles descontos que não são. Em janeiro, há um desconto adicional de 20%. Fora essa metade de valor, tem mais 20% se pagar isso em janeiro, 15% em fevereiro, 10% em março, e o valor sem correção até o dia 30 de abril. Então, há esse escalonamento. Mas a responsabilidade técnica é voltada para o compromisso legal que disciplina todas as profissões. Então, a resposta para o nosso colega aí, mas vamos colocando pergunta, amigos, que a gente vai... Arquimedes, você colocou lá atrás desse envolvimento parlamentar, dessas demandas que vem acontecendo, e você também perguntou para os colegas que têm algumas sugestões de capacitação, acho que é isso, para que façam nos seus regionais. Eu queria juntar essas duas questões em uma, dizendo assim, o que você espera dos representantes, cada um representante que é pelo Brasil afora. Nós temos demandas parlamentares, sim, especialmente a nível federal. Né? Os deputados federais são aliados nossos, vamos dizer assim, a gente tem que procurar cada um deles. Nós temos isso e nós temos essa questão da capacitação. O que você espera que cada um representante faça a partir desse cenário novo, dessa mudança, dessa proposta e da velocidade que a gente precisa para tudo que a gente quer alcançar? Em primeiro lugar, eu acho que é um novo momento. É necessário um reconhecimento da relevância das entidades representativas. Os CORES e o Confere, ele é formado por representantes comerciais. Eu sou um par de qualquer um que esteja aqui. Estou vendo que tem 113 pessoas nesse momento. Eu sou representante comercial. Eu tenho os mesmos problemas de ficar numa sala de recepção ou, às vezes, passar a semana inteira porque o comprador é único e ele compra tudo. Então, mais uma vez eu vou voltar. As dores e os amores da profissão, nós sabemos. Então, esse distanciamento que existia até algum tempo atrás, essa falta de reconhecimento da importância do sistema Confere-Cores, tá? Passo inicial. Ter uma maior presença, uma participação da categoria nas suas entidades representativas. Saber exatamente qual é o papel. E os CORES e o Confere não é uma entidade corporativa, de premiação, de benefício. É uma entidade que regula a profissão, que vai proteger a nossa profissão, que vai regulamentar a nossa profissão, que vai defender os interesses institucionais, que vai fazer a fiscalização do exercício, mas que também, tá certo, pode, e vários conselhos têm benefícios, programas de benefícios. Recentemente aqui eu vi planos de saúde Unimed, alguns têm, fazendo ofertas públicas e chamando essas empresas que possam dar descontos efetivos na aquisição de bens e de serviços. Mas não é o foco principal. Tô vendo, não vejo nada que o senhor está falando de benefício. Não é o foco, mas inúmeros conselhos. Eu estou nesse momento dentro do Conselho de São Paulo. Estou sendo acolhido, estou em viagem. Ontem nós tivemos uma palestra de um representante comercial, tá? O Átila Mendes, que fez uma palestra. Está aqui com a gente, está com a gente aqui, o Átila está aí. Casa cheia. E o Conselho de São Paulo, coincidentemente ontem, ampliou a sua política de benefício ao representante comercial, inclusive nas seccionais abrindo para coworking. Imagine quanto é um aluguel de um auditório, quanto é um aluguel de uma sala, e você ter isso 365 dias ao ano mediante agendamento. Então, assim, é um outro momento. O que precisa, na verdade, é visitar o Conselho, é ir para o portal dos conselhos, de todos eles, dos 24 regionais,
e ver os serviços que são oferecidos, além da regulamentação do próprio ambiente institucional. A gente percebe também aí nas falas assim, uma empresa privada, o que a lei não proíbe, você, de certa forma, tem flexibilidade para fazer. O que a lei não proíbe na empresa privada, você pode fazer. Numa autarquia, o que a lei não permite, você não pode fazer. Muito bom. Então, meus amigos, eu sei que os amigos têm bastante dúvidas, e olha que eu sempre fui um questionador, né? Sempre fui um questionador. Mas é importante entender aonde estão os impedimentos legais para que os conselhos façam aquilo que a gente queria. Porque não pode. Não é o conselho que não quer, não pode. Tem impedimentos legais que vedam isso. E aí o colega, eu sei que fica meio subjetivo, mas a partir do momento que ele entende, ele vai entender por que o conselho não faz. Isso só vai acontecer com você se aproximando. Tenha certeza disso aí. Arquimedes, Fernando, tem um ponto muito relevante, tá? É o seguinte, o sistema Confere-Cores aplicou um programa de parcelamento e de juros e multas, tipo um refis, tá? O Tribunal de Contas da União vem dizendo que os conselhos profissionais congestionam o judiciário brasileiro e que tinha que ter meios de recebimento desses créditos em atraso. Nós montamos um programa de parcelamento, de isenção, de redução de juros, redução de multas, composições, parcelamentos. O TCU acabou de vir, alguns meses atrás, com um acórdão mostrando o risco de anistia, de remissão de uma série de coisas. Então, é um contrassenso eles dizerem, o Conselho Nacional de Justiça, que nós estamos congestionando o judiciário brasileiro com ações, e quando nós buscamos soluções de redução para facilitar a vida dos profissionais da categoria, eles imputem uma responsabilidade ao gestor, e esse acordo tinha uns valores aproximadamente de 40 milhões de um determinado conselho, dizendo que eles teriam que parar imediatamente aquela política. Isso fez com que, de uma maneira garantidora e preventiva, o sistema Confere-Cores parasse aquele processo. Nós temos outras formas de parcelamento dos débitos, está totalmente aberto, com cartão de crédito, em até 12 vezes, tem uma estrutura preparada para isso, mas nós queríamos avançar mais, mas o órgão de controle foi em cima, dizendo, olha, gestor, você vai responder com o teu patrimônio pessoal se for por esse caminho. Então, assim, é muito difícil, porque existe a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, quando há atos de qualquer tipo de improbidade, é o Ministério Público Federal, e nós somos representantes. Além de atuar no Conselho, precisamos receber as nossas comissões também. Então, é importante que todos que estejam participando da live percebam que o outro lado, os gestores de conselho, estão também no dia a dia da representação, como qualquer um representante comercial de norte a sul do país. Arquimedes, são 5h15. Nós começamos o segundo momento, que nós interrompemos lá, às 4h11. O Instagram ele deixa um tempo a mais aí, eu creio que a gente ainda tem mais uns 10 minutos. Para não correr risco de ele encerrar a live supetão e deixar a gente com a palavra cortada, eu gostaria primeiro de ratificar o agradecimento pela agenda. Você tem uma agenda extremamente concorrida, né? E você está em São Paulo e você conseguiu ceder esse espaço para a gente. Avisar todos os colegas que a live vai ficar salva no Instagram, e eu acho que vale a pena replicar isso, porque ela não esgota o assunto, mas ela provoca a curiosidade, principalmente para que vocês, todos nós, nos aproximemos dos nossos conselhos. Se aproximem. Vocês vão perceber que o conselho, quem não tem 5 anos que não frequenta, que for agora, vai se surpreender com a qualidade de recepção, de recepcionamento, enfim. Mas eu quero deixar com você esses últimos 10 minutos para que você fale de tudo que você vem fazendo, tudo que já aconteceu de forma resumida e do que o porvir, o que pode surgir ainda aí, para o representante comercial estufar o seu peito e falar assim, eu ouvi isso do presidente do Conselho Federal dos Representantes Comerciais
da minha profissão, daquela que eu sustento a minha casa, a minha família, a minha vida. Está com você. Integridade, transparência pública, gestão empresarial moderna, mas ao mesmo tempo com todos os cuidados que a gestão pública necessita que seja tratada e realizada. Proximidade e foco com a categoria, com os nossos interesses. União da representação comercial e com todas as entidades representativas e aqueles que colocam projetos de lei contrário aos nossos interesses, o diálogo permanente. Tá? Uma escala de valor, tá? De protagonismo na nossa categoria para que todos vocês possam se sentir verdadeiramente representados por lideranças estaduais e pelas lideranças nacionais, sabendo que cada um de nós, tá, corre o sangue empreendedor do representante comercial, das dificuldades nossas do dia a dia, das dores quando há redução de comissão, quando há uma dispensa injustificada da nossa atividade por determinada fábrica. Então, tudo isso, que vocês possam ter a certeza que há um grupo hoje de pessoas abnegadas que tiram o tempo do negócio para focar no interesse geral da nossa categoria, do nosso setor econômico, trabalhando diuturnamente para que a sociedade nos reconheça, que os nossos clientes nos prestigiem mais, que as nossas representadas possam nos enxergar como parceiros e uma massa de profissionais com um custo muito baixo, mas com a alta qualificação à disposição deles. Então, esse é o meu chamamento, esse é o meu compromisso e é o compromisso de todo o sistema Confericores. Tenho certeza que posso falar por todos. Eu queria agradecer a você, Fernando, pela oportunidade e por todos que estiveram em horário comercial, disponíveis para poder ouvir e interagir com o sistema Confericores e com o presidente Confere. Muito obrigado a todos e a você, muito especial. Obrigado, meus amigos, presidente Arquimedes. O que a gente falava lá atrás de não pode uma categoria com essa expressão numérica viver na vala comum dos ilustres desconhecidos, esse chavão praticamente está ficando sem efeito, porque não dá mais para falar, considerando o trabalho que você vem fazendo aí. É notório, acho que os colegas do Rio de Janeiro sabem, eu faço parte do Conselho do Rio de Janeiro, junto com outros 8 colegas aqui, na presidência do nosso irmão e amigo Marcelo Martino, do Marcos, do Luiz, do Derlin, do Alexandre, do Tiago, do Ademir, do Fábio. É muito trabalhoso, né, realmente, fazer o que precisa ser feito para melhorar mais ainda a profissão. Cada um no seu estado, os presidentes dos outros conselhos também. O trabalho é o mesmo, mas o do Conselho Federal é o norte, é a ponta da bússola. Os conselhos, a qualidade de cada conselho estadual que a gente percebe nos seus integrantes, nos seus conselheiros, né? A qualidade técnica para a condução de cada estado. E você está na frente de todos nós com a competência que tem. E eu aprendi na época, nos meus 7 anos de Brigada de Infantaria Paraquedista, e lá tem uma frase que é dita o seguinte: o líder é aquele que faz com que as pessoas queiram fazer o que deve ser feito. Então, você é um líder fantástico. Parabéns, que Deus proteja a todos nós também, e a todos os colegas aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Fernando. Coloquei meu telefone, meu celular pessoal, está disponível a todos. Continuo nos grupos de WhatsApp, continuo interagindo, reclamando quando vejo injustiça e elogiando, pegando as boas práticas. Então, obrigado. Obrigado a todos. Vamos em frente, pessoal. Um abraço.